Língua Portuguesa, Gramática, Livro B, Lição 3, Aula 3. Olá, tudo bem, pessoal? Espero que todos estejam bem. Por aqui tudo bem. Eu estou bem também. Ótimo! Vamos corrigir o dever de casa. Correção do dever de casa. Vocês tinham de fazer os exercícios 13, 14, 20 e 21. Vamos lá? Beto, você começa hoje, por favor. Faça o exercício 13 da página 37. O que o exercício pedia? Primeiro, vocês tinham que encontrar duas frases no nosso livro que tenham um ponto de interrogação. Vamos lá, Beto, mostre as frases que você encontrou para a turma. As duas frases têm o mesmo sentido? Você já observou que há sílabas fortes ou fracas? Correto, Beto. As duas frases têm ponto de interrogação. Agora, o exercício pede para você ler as frases como se elas não tivessem a interrogação. Vamos fazer de conta que elas têm um ponto final? Como você lê cada uma das frases? As duas frases têm o mesmo sentido. Você já observou que há sílabas fortes ou fracas? Muito bem, Beto. Você leu corretamente. Agora explique. O que aconteceu quando você tirou o ponto de interrogação? Parece que ao invés de perguntar, ele está afirmando. Na primeira, ele afirma que as duas frases têm o mesmo sentido. E na segunda, ele afirma que você já observou que há sílabas fortes ou fracas. É isso aí, Beto. Sem o ponto de interrogação, as frases se tornam duas afirmações. Ou seja, o que o texto está dizendo se torna uma certeza, não tem mais dúvida. Agora vamos recolocar os pontos de interrogação. Leia novamente as frases e diga o que mudou na forma de ler. As duas frases têm o mesmo sentido? Você já observou que há sílabas fortes ou fracas? Ficou parecendo uma pergunta de novo. Muda um pouco o jeito de falar quando põe a interrogação. Exato, Beto. Muda o jeito de falar a frase. Muda a entonação. A gente usa uma entonação para mostrar que está perguntando, para mostrar que tem dúvida. Na primeira frase, a gente pronuncia as palavras tem e sentido mais forte. Na segunda frase, a pronúncia de já e fracas é que ficam mais fortes. É assim que a gente faz para indicar em uma conversa que está perguntando. Para indicar isso em um texto, a gente precisa da interrogação. Agora o Alfa vai fazer o exercício 14. Primeiro, vocês precisavam encontrar duas frases com exclamação no nosso livro. Alfa, quais frases você encontrou? Correto, Alfa. As duas frases têm ponto de exclamação. Agora, leia as duas frases como se a exclamação não existisse. Vamos colocar um ponto final no lugar dela. Leia as frases para a turma, Alfa. O trabalho está uma beleza. Mas para mim, eu vou confessar, cheiro é de navio. Melhor não há. Muito bem, Alfa. O que acontece quando você lê as frases assim, sem a exclamação? São duas frases comuns. São duas afirmações. Isso mesmo. São duas afirmações. São duas frases sem muito destaque. Agora vamos recolocar as exclamações. Leia novamente, por favor. O trabalho está uma beleza. Mas para mim, eu vou confessar, cheiro é de navio. Melhor não há. Mudou bastante, não é? O que mudou, Alfa? São duas frases comuns. São duas afirmações. Exatamente. Você até falou mais alto.
Na primeira frase, parece que quem escreveu a frase está feliz com o trabalho. Ele está uma beleza. E na segunda frase, parece que o autor realmente gosta de cheiro de navio. O que esse dever de casa mostrou? A importância de usar corretamente a pontuação. Quando a gente usa a pontuação direito, consegue dizer exatamente o que quer. Exatamente como a gente faz em uma conversa com os amigos. A gente afirma alguma coisa, no texto usa o ponto final. A gente pergunta alguma coisa, no texto usa a interrogação. A gente mostra alegria, surpresa, medo, no texto é exclamação. Agora vamos fazer o exercício 20. Vocês tinham que fazer as questões C e D. As demais a gente fez na aula passada. A questão C pedia para vocês conjugarem vários verbos no modo imperativo. Os verbos voar, gostar, brincar, correr, escolher, escrever, abrir, existir, dividir. Vocês viram que alguns terminam com ar, outros com er e outros ainda com ir. Sim, são as 3 terminações dos verbos no infinitivo. Vamos ver a conjugação desses verbos e vamos compará-los com os 3 verbos que a gente viu na aula passada? Aqueles 3 que serviam de modelo para os verbos regulares? Vamos começar pelos verbos que terminam em ar. Muito bem. O que a gente tem aí? No canto esquerdo do quadro, a conjugação do verbo cantar. Cantar é o verbo que serve de modelo para os outros que terminam em ar. E cantar é um verbo regular. Se outros verbos do quadro tiverem as terminações iguais a cantar, eles também são regulares. Então vamos olhar agora para os demais verbos: voar, gostar e brincar. O que vocês veem aí? Parece que está tudo igual. Parece que todos os verbos têm a mesma terminação, não é? Quando a gente olha para uma linha, todos têm a mesma terminação. Por exemplo, vejam a primeira linha: canta, voa, gosta e brinca. A terminação dos verbos que combinam com tu é sempre a mesma. A terminação é a. E a segunda linha? Cante, voe, goste, brinque. A terminação dos verbos que combinam com você é sempre a mesma. A terminação é e. Olhem para as demais linhas. A terminação dos verbos é sempre a mesma. Então, o que isso quer dizer? Que todos esses verbos são regulares. Exatamente. Todos são regulares. Agora vamos conjugar os verbos do exercício que terminam em er. Comer, na coluna da esquerda, é o verbo que serve de modelo. Ele é regular. Se os demais verbos forem escritos como ele, também são regulares. Vamos ver então a conjugação da primeira linha, a conjugação para tu. Come, bebe, corre, escolhe, escreve. Na primeira linha, todos os verbos têm a mesma terminação. A terminação é e. Vamos ver o que acontece na segunda linha? Coma, beba, corra, escolha, escreva. De novo, todos os verbos têm a mesma terminação. E o que acontece nas demais linhas? A mesma coisa. Ou seja, todos os verbos seguem o mesmo modelo de comer. Portanto, todos os verbos são regulares. Para terminar as conjugações neste exercício, vamos conjugar os verbos que terminam em ir. Partir, no canto esquerdo do quadro, é o verbo que serve de modelo. Ele é regular. Se os demais verbos forem escritos como ele,
também são regulares. Vamos ver como é a conjugação dos verbos para tu na primeira linha? Parte, abre, existe, divide. A terminação de todos os verbos na primeira linha é igual. A terminação é e. Vamos ver a segunda linha. Parta, abra, exista e divida. A terminação dos verbos na segunda linha também é igual. E assim também nas demais linhas. Portanto, todos os verbos são regulares. Para encerrar o exercício 20, vocês tinham de escrever uma frase usando cada um dos verbos. Voar, gostar, brincar, beber, correr, escolher, escrever, abrir, existir e dividir. Alfa, mostre para a turma o que você fez. Voa mais alto. Gostem uns dos outros. Brincai longe do fogão. Beba mais água durante o dia. Corramos na aula de educação física. Escolhe um exercício para fazer no dever de casa. Escreva um bilhete para o colega. Abramos o livro na página 20. Existam mais dias de fim de semana. Dividi o lanche com os colegas. Excelente, Alfa! Você conjugou verbos com todas as pessoas. Tu, você, nós, vós e vocês. Com tu tem voa e escolhe. Com você tem beba e escreva. Com nós tem corramos e abramos. Com vós tem brincai e dividir. E com eles tem gostem e existam. Muito bom. Vejo que você se esforçou mesmo no dever de casa. É assim que tem que ser. É assim que a gente aprende. Vamos agora fazer o exercício 21. Vocês tinham que fazer as questões B, C e D. A questão B pedia que vocês pegassem as frases que vocês escreveram no exercício 20 e transformassem em frases negativas. Alfa, por favor, mostre como você fez. Não voes mais alto. Não gostem um dos outros. Não brinqueis longe do fogão. Não beba mais água durante o dia. Não corramos na aula de educação física. Não escolhas um exercício para fazer no dever de casa. Não escreva um bilhete para o colega. Não abramos o livro na página 20. Não existam mais dias de fim de semana. Não dividais o lanche com os colegas. Muito bem. Agora responda, Alfa. Em quais frases a forma do verbo mudou? E por que mudou? O verbo só mudou quando tem tu e vós. São os mais difíceis. Isso mesmo. Do imperativo afirmativo para o imperativo negativo, os verbos mudam quando o sujeito é tu ou vós. Muda de voa para não voes. Muda de brincai para não brinqueis. E assim nas demais frases em que o sujeito é tu ou vós. Para encerrar o dever de casa, Alfa, em que frases o verbo não mudou? Não mudou nas outras frases, quando o sujeito é você, nós e vocês. Muito bem! O que a gente aprendeu com esse dever de casa? A usar corretamente o imperativo afirmativo e também o imperativo negativo. A gente viu que o verbo quase sempre é igual, mas muda quando a pessoa do verbo é tu ou vós. Vocês já devem ter reparado que algumas palavras são escritas de um jeito estranho, digamos. Elas são escritas de um jeito bem diferente do que a gente fala. Quem já reparou isso?
Sim, isso acontece mesmo. Vocês podem dar exemplos disso? Táxi. Eu acho bem diferente o jeito que a gente escreve e o jeito que a gente fala. É verdade, Beto. A gente certamente vai falar mais de palavras como táxi mais adiante. É um pouco difícil lidar com essas palavras no começo, quando a gente escreve de um jeito e fala de outro. Mas não se preocupem. Lendo e escrevendo bastante, a gente se acostuma com elas e aprende a escrever direitinho. Mas para aprender, a gente precisa treinar. Quero que vocês olhem para o quadro de palavras que está no exercício 6 da página 35 do nosso livro. Olhem para o primeiro quadro, o quadro verde. Arregace, paciência, dedicação, suficiente, centro, saia, precisará, seca, semente, 5, acrescente, selecione. Vocês ouviram? Todas as palavras do quadro têm som de S em algum lugar. Em algumas, o som de S aparece mais de uma vez. Mas nem todas são escritas com S. Isso mesmo. Algumas palavras têm o som S, mas são escritas com outras letras. Agora quero que vocês olhem para outro quadro, que está no exercício 6. É o segundo quadro, o quadro rosa. Olhem atentamente para as palavras do quadro. Todas elas estão escritas de forma errada. Vixe, está estranho. Está estranho, não é, Beto? Vamos responder a algumas questões do exercício. Questão A. Quais palavras são impossíveis de escrever em português do jeito que estão escritas no quadro? Ah, 2 S's no começo da palavra, como em suficiente? Em saia também? Não pode escrever assim. Isso mesmo, Beto. Não pode. O que mais é impossível de escrever em português? Centro com cedilha não pode começar a palavra com cedilha. Ah, em seca também não pode. E precisará também? É impossível. Não pode usar cedilha antes de ir. É só antes de A, O e U. Muito bem. Agora vamos responder a questão B. Vamos continuar olhando o quadro onde todas as palavras estão escritas do jeito errado. Quais palavras deste quadro têm um som diferente da palavra escrita corretamente? Arregaze. Do jeito que está, tem som de Z. Paciência também está com som de Z. Ah, acrescente e selecione é a mesma coisa. Todos têm som de Z. Você encontrou as palavras em que o erro na escrita provoca um erro na leitura. Como não está escrito direito, a gente lê errado. Por isso é tão importante escrever direito. A última questão do exercício pede para vocês mostrarem quais palavras escritas errado têm o mesmo som das palavras escritas corretamente. Quais são? Dedicação, semente e 5. Elas estão escritas de forma incorreta, mas o som delas é igual ao das palavras escritas corretamente. Para terminar, vamos ver o quadro verde do exercício. O quadro que mostra as palavras escritas corretamente. Arregace,
paciência, dedicação, suficiente, centro, saia, precisará, seca, semente, 5, acrescente, selecione. O que a gente aprendeu agora? A gente aprendeu como é importante saber a grafia correta das palavras. Se a gente não sabe, escreve errado. E se escreve errado, pode ler errado também. E se lê ou escreve errado, bem, vocês já sabem, dá confusão. As pessoas não se entendem. E como faz para escrever direito? Tem que ler muito e treinar, escrever sempre. Vou repetir uma pergunta que fiz na aula passada. Vocês já leram o texto da abertura da lição 3 do nosso livro, certo? É o texto de Bem com as Palavras. Ele ensina a gente a cuidar das plantas em casa, a plantar uma muda de uma planta e também sementes. Agora vou repetir outra pergunta da aula passada. Algum de vocês já seguiu as orientações do texto e plantou uma muda ou uma semente? Puxa, ainda não, mas eu quero muito fazer isso. Eu gosto muito de plantas. Ótimo, Alfa. Tente plantar no fim de semana. A primeira coisa a fazer é ler o texto. Antes mesmo de plantar, tem que ler, para saber o que tem que fazer. É um texto de orientação. Ele orienta a plantar a muda e as sementes. Vamos olhar essas orientações do texto para entender direitinho como o autor do livro fez? Vamos olhar com atenção para o texto que está no quadro rosa. Despeje a terra e ajeite a muda bem no centro do vaso. A gente já vai falar das palavras escritas em vermelho. Antes, quero saber quais são os verbos da frase. Despeje e ajeite. Isso mesmo, despeje e ajeite. E em que modo estão esses verbos? Indicativo ou imperativo? No imperativo, estão mandando a gente fazer as coisas. Sim, Beto. Os verbos estão orientando a gente a fazer ações, a despejar e a ajeitar. Mas despejar e ajeitar o quê? O que é que a gente tem que despejar quando o texto diz despeje? A terra tem que despejar a terra. Está escrito no texto em vermelho. Exato. Despejar o quê? A terra. Despeje a terra. E o outro verbo, ajeitar? O que é que a gente tem que ajeitar quando ele diz ajeite? O texto fala que tem que ajeitar a muda. Ajeite a muda. O que a muda faz nessa frase? O que a muda faz para o verbo ajeite? A muda complementa o verbo. A muda completa o verbo. Sem a muda, o verbo ficaria incompleto. Sabe quando vocês desenham uma casa? Tem as paredes, a porta, as janelas, o jardim, mas falta alguma coisa na casa. O que falta? O telhado. Isso mesmo. A nossa casa tem as paredes, as janelas, a porta, o jardim, mas faltava o telhado. O telhado completa a casa. O telhado complementa a casa. É assim também com as palavras. A terra complementa despeje e a muda complementa ajeite. Por isso a gente diz que a terra e a muda são complementos dos verbos. Eles
completam os verbos. Querem ver como essas palavras são importantes? Vamos retirar a terra e a muda do texto. Despeje e ajeite, bem no centro do vaso. O que acontece? Não dá para entender nada. Exato! O que é para despejar? O que é para ajeitar? Não dá para saber. Por isso esses complementos do verbo são tão importantes, porque eles completam o verbo. Eles mostram exatamente o que deve ser feito. O texto traz orientações para plantar mudas e sementes, não é? Então os complementos ajudam a mostrar o que a gente tem que fazer para plantar mudas e sementes. Tem que ser sempre assim. As instruções em um texto têm que ser completas. Tem que mostrar os detalhes. Senão não dá para seguir as instruções. Está claro? Para deixar ainda mais claro, vamos desenhar. Olhem com atenção para o quadro verde do exercício 16 na página 38. Coloque os cacos de telha no fundo do vaso. Coloque em vermelho é o verbo. O verbo está no modo imperativo. Está dando uma instrução. E o resto da frase? O resto da frase complementa o verbo. Assim temos uma instrução bem completa. Vamos repetir a frase? Coloque os cacos de telha no fundo do vaso. Coloque o quê? Coloque os cacos de telha. Os cacos de telha dizem o que é para colocar. Coloque onde? No fundo do vaso. Diz onde é para colocar os cacos de telha. Sem as informações, a instrução não ficaria completa. No dever de casa, vai ser a vez de vocês. Vocês vão escrever várias frases dando instruções completas. Resumo da aula. A aula passou voando. A gente aprendeu muita coisa. E o que foi mesmo? A gente aprendeu sobre o som S. As palavras que têm o som de S podem ser escritas com letras diferentes. Podem ser com cedilha, podem ser com C, podem ser com 2 S's. É preciso prestar muita atenção, porque se a gente troca um pelo outro, pode escrever errado, mesmo que o som seja o mesmo. A gente também aprendeu mais sobre o complemento dos verbos. São palavras que explicam melhor o sentido dos verbos. Nos textos com instruções, por exemplo, essas palavras ajudam a deixar a instrução muito precisa. Assim a gente sabe exatamente o que fazer. Lembrem-se, para funcionar, as instruções têm que ser precisas. Quanto mais precisas, melhor. Dever de casa. No dever de casa, façam o exercício 16, as questões A, B, C e D. Façam também o exercício 17. Os 2 exercícios são sobre os complementos dos verbos, sobre dar instruções completas. Caprichem no dever de casa. Até a próxima aula!